Olá, lindos do canal! Eu sou a Thay e hoje eu tô aqui para dar uma palavra de gratidão sobre o mês de abril. Para quem acompanha a gente, soube que o mês de abril é o mês do aniversário do projeto e a gente fez uma programação especial, colocamos coreografias novas, ministramos em trio mais do que a gente ministra normalmente, tentamos fazer uma coisa bem legal para vocês comemorarem junto com a gente esse 1 ano de Projeto Purpose, esse 1 ano que a gente está no YouTube. E para encerrar esse ciclo, eu vim aqui dar uma palavra de gratidão, falar com vocês como o nosso coração está grato por tudo que Deus tem feito. A palavra que veio no meu coração está em Romanos 11:33. Eu vou ler para vocês. Diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão impenetráveis os seus caminhos. E aí, pensando um pouco a respeito dessa palavra, lendo algumas coisas que eu anoto, algumas pregações que eu assisto, eu gosto de anotar, eu gosto de meditar muito sobre isso, eu fui folheando algumas coisas, pensando a respeito da profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus e como Ele faz as coisas de uma maneira que a gente não espera geralmente. Com base nisso, eu resolvi gravar um vídeo para vocês falando sobre o que Deus ministrou no meu coração, uma palavra pequena a respeito desse versículo que fala da profundidade, da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Uma coisa que Deus falou comigo foi a respeito justamente de profundidade, de quão profundos são os pensamentos de Deus e como Ele pensa coisas que a gente não imagina e é fora do nosso entendimento. E aí eu comecei a pensar a respeito disso e o que veio à minha mente foi a questão de nós buscarmos lugares profundos, a profundidade de Deus e aquilo que Ele quer para nós. E aí eu comecei a meditar a respeito disso e ler algumas coisas. Eu comecei a ver o que a gente aprende quando a gente busca os lugares profundos, a profundidade dos pensamentos de Deus. Uma coisa que a gente aprende quando a gente busca a profundidade, os lugares profundos, é ouvir a voz de Deus. Quando a gente está próximo de Deus, as outras vozes, as vozes externas, não nos confundem, porque nós estamos próximos dele, nós estamos na profundidade dele e a gente consegue discernir a voz dele e o direcionamento dele para nós. Quando a gente busca estar na profundidade de Deus, a voz dele é muito mais fácil de ser detectada. E o que está por fora, as vozes de negação, de você não consegue, de você é fraco demais, ou isso não vai dar certo, todas essas vozes elas são abafadas pela voz de Deus, quando você busca os lugares profundos. Uma outra coisa que a gente aprende quando a gente busca a profundidade de Deus é a ver a verdade dele. Quando a gente está na profundidade de Deus, a gente consegue discernir a verdade dele. E assim como as vozes externas são abafadas pela voz de Deus, as mentiras que nos rodam também caem por terra quando a gente está diante da verdade dele. Então, é muito mais fácil a gente conseguir caminhar quando a gente está perto e no profundo dele, porque a gente entende e consegue enxergar de uma maneira mais fácil a verdade que ele tem pra gente. Uma outra coisa que a gente aprende quando a gente se aprofunda na sabedoria e em Deus é que a gente é movido a abençoar as pessoas. No feriado, a minha igreja ela estava numa programação de família e uma coisa muito legal que a gente falou nos momentos de conversa e de palavra que a gente teve foi que Deus é muito lindo quando Ele fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Então, se eu me amo, se eu me aceito, se eu me perdoo, se eu entendo que eu tenho coisas boas, eu tenho que passar isso para o próximo. Eu sou impulsionado a abençoar o próximo, porque essa é uma verdade que Deus traz pra gente quando Jesus resume os mandamentos em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a gente se ama. E quando eu tô na profundidade de Deus,
A santidade, ela é uma consequência do lugar profundo. Se eu estou no lugar profundo e na profundidade desse Deus tão maravilhoso, eu quero me parecer com Ele. Então, ser santo e buscar santidade se torna uma consequência e não uma corrida desenfreada. Muitas pessoas falam, é tão difícil ser santo, eu busco e eu faço as coisas e não dá certo e eu sempre caio. Mas quando eu busco a profundidade, a sabedoria de Deus, a riqueza desse pensamento de Deus, a santidade é uma consequência, porque eu estou imersa dentro do centro da vontade dele. Tá bom. Falamos muito a respeito de lugares profundos, a respeito da profundidade, lemos versículo falando da sabedoria, do conhecimento de Deus, da profundidade dessa riqueza que Ele tem. E como que eu faço para buscar os lugares profundos? Como que eu faço para acessar essa profundidade de Deus? E o que veio no meu coração lendo uma pregação que eu vi alguns meses atrás na minha igreja, foi que eu consigo acessar os lugares profundos quando eu desço da arquibancada. No dia que essa pregação foi falada lá na igreja, falou muito no meu coração sobre descer das arquibancadas e ir para a arena da ação. E foi muito interessante porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado na corrida cristã sobre essa ótica. E eu não consigo acessar os lugares profundos de Deus se eu estou na arquibancada. A arquibancada é um lugar de você ver, admirar o que está acontecendo lá embaixo. Estar ali como espectador. Na arquibancada você não consegue fazer nada. Na arquibancada você simplesmente visualiza tudo que está acontecendo lá embaixo. Torce às vezes, fala mal, dá alguma opinião, mas que na verdade na arquibancada isso não é tão relevante assim, porque você está na arquibancada. Então, para conseguir os lugares profundos, a gente precisa descer dessa arquibancada e ir para a arena da ação, fazer alguma coisa, estar no meio da onde o negócio funciona. E se você não põe a mão na massa, não tem como você buscar e acessar esses lugares profundos. Ninguém corre a corrida na arquibancada. Na corrida de Deus, você não consegue ganhar e chegar e estar e vencer se você estiver na arquibancada. Então, para eu conseguir acessar os lugares profundos, eu preciso me levantar e ir para a arena. Quando Deus chama Zaqueu rapidamente para descer, em Lucas 19, Jesus pede que Zaqueu desça depressa. E por que Jesus pede que Zaqueu desça depressa? Porque não existe mais tempo para se perder. As oportunidades, elas passam muito rápido e muitas vezes a gente nem vê que a oportunidade passou, porque a gente não está atento ao que está acontecendo e ao que está ao nosso redor. Então Jesus pede que Zaqueu desça depressa. A oportunidade, ela vem e a gente tem que descer depressa e buscar essa oportunidade e fazer o melhor proveito dela. Então, descer e ir para o centro da ação, de onde as coisas estão acontecendo. É só aí que eu consigo acessar os lugares secretos e eu consigo acessar essa profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Se eu sou discípulo, se eu me intitulo como discípulo de Jesus, eu não posso estar alheio ao chamado dele. E ele chama todo dia, todos os dias. Desce depressa, sai da arquibancada, vai para a arena, faz alguma coisa. E se eu sou discípulo de Jesus, se eu entendo que eu tenho um propósito nessa terra, que eu estou aqui para fazer alguma coisa para Ele, eu preciso entender que eu tenho que obedecer o chamado dele. Então eu não posso estar alheio ao que Ele fala e ao que Ele me pede e ao que Ele monta como um propósito para minha vida. Estar nos lugares profundos é isso. Conhecer a Deus, ouvir sua verdade, ouvir sua voz, estar atento a tudo aquilo que Ele tem para nós. E eu só consigo buscar e acessar esses lugares profundos se eu descer da onde eu tô e colocar a mão na massa e fazer alguma coisa em prol do reino dele. E isso falou muito ao meu coração quando eu comecei a meditar a respeito do projeto e de tudo que a gente fez e das coisas que a gente se propôs a fazer. E eu entendi que quando a gente saiu
da nossa zona de conforto e levantou e resolveu fazer alguma coisa de diferente, é como se a gente tivesse saído da arquibancada, saído da zona de visualizar o que está acontecendo e de ir para a arena da ação e fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. E através dessa atitude de se levantar e fazer alguma coisa, a gente tem acessado verdades que só nos lugares profundos a gente consegue acessar, e isso é muito maravilhoso. E tem sido um tempo muito bom, tem sido um tempo muito gostoso com Deus, de conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo e prosseguir em se aprofundar, em tentar acessar essas profundidades e da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus por nós e acessar esses pensamentos dele nas nossas vidas, que são pensamentos sempre de paz. Para finalizar esse vídeo, eu queria compartilhar com vocês uma frase que falou muito no meu coração e que desde então eu tenho tentado ser diferente e fazer diferente em tudo quanto me proponho. Essa frase é do Wolfgang Simpson e ela diz assim: se você fizesse pelos próximos 10 anos o mesmo que você tem feito há 10 anos, que diferença isso faria? Quando eu ouvi essa frase, eu confesso que eu fiquei um pouco triste, porque eu não sei se eu gostaria que Deus projetasse nos próximos 10 anos aquilo que eu fiz há 10 anos atrás. E eu comecei a pensar e eu percebi, cara, como eu perdi tempo. Eu perdi muito tempo. Eu deveria ter feito muitas coisas. Eu poderia ter feito muitas coisas que eu não fiz. Essa frase fez muita diferença na minha vida. Eu quero fazer diferença. Eu quero chegar num ponto em que, se Deus projetasse os meus 10 anos pra frente, eu fique feliz com isso. E desde então eu tenho tentado fazer diferença, eu tenho tentado ser diferente e mudar a situação na qual eu estou inserida. Não tem tempo para perder mais, gente. Não tem tempo mais para perder. Tem muita gente precisando da gente. E o que a gente tem feito com isso? Então, vamos buscar os lugares profundos de Deus. Vamos descer da arquibancada. Vamos para a arena da ação. E vamos fazer diferença aonde a gente está. Para que daqui a um tempo, quando a gente olhar para trás, a gente fique feliz com os nossos frutos e com aquilo que a gente tem feito para o reino de Deus, em prol do reino de Deus. É essa reflexão que eu venho trazer para vocês hoje. Mais uma vez, lindos do canal, eu queria agradecer por esse tempo. O mês de abril foi muito especial pra gente, foi um momento muito legal, foi um momento de a gente repensar, de refletir tudo que tem acontecido. E o nosso coração tá cheio de gratidão de como Deus tem misericórdia de nós e usa a gente de maneira tão sobrenatural e tão incrível para abençoar a vida das pessoas. Nós estamos muito felizes com tudo que tem acontecido, muito felizes com o mover e o agir de Deus e muito felizes com a presença de vocês no nosso canal, conversando, batendo papo com a gente, contando testemunho. Isso é lindo e nós estamos muito felizes com isso. Nós continuamos as nossas programações normais no nosso canal, os nossos 2 vídeos por semana. Vamos voltar à nossa programação de sempre. E curta, compartilhe, mostra para os colegas, manda pelo WhatsApp, faça tudo que você puder fazer para ajudar o reino de Deus a ser conhecido através desse dom tão lindo que é a dança. Um beijo, lindos do canal. Até a próxima.